De volta, estamos ao vivo do Parque Jefferson Pérez, no Centro Histórico de Manaus, nesta noite de 16 de outubro de 2012, falando sobre a situação dos médicos e os planos de saúde. Esse embate que está ocorrendo entre a classe médica e as operadoras de plano de saúde. Os nossos convidados são o Dr. Mário Viana, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, e também o Dr. Otávio Gomes, ele que é promotor de defesa do consumidor do Ministério Público do Estado. A gente estava falando sobre o usuário. Como é que fica o usuário, nesse caso, que precisa ser atendido, que paga religiosamente seu plano de saúde, entretanto, quando ele chega lá no hospital ou na clínica, se depara com uma situação como essa? A gente lamenta que o usuário esteja sendo prejudicado, né? Mas na verdade é preciso que o usuário entenda que esse prejuízo que ele está tendo por essa paralisação, um único e exclusivo culpado são os planos de saúde, né? Que, como já dissemos aqui, são milionários, né? E não prestam o serviço a que se propõe. Os médicos estão já deixando há muito tempo os planos de saúde, os consultórios estão sendo esvaziados, por conta que não é mais interessante se manter um consultório com alto custo pelos valores que são pagos aos médicos, né? Então a gente lamenta, e a nossa luta é para que exatamente a qualidade da assistência médica na saúde suplementar, na saúde privada do Amazonas e do Brasil, seja melhorado e muito, porque é lamentável a situação que se encontra hoje, essa relação de trabalho dos médicos nos planos de saúde, e no meio disso tudo estão os usuários que, como você disse, pagam e são também, com certeza, muito prejudicados, né? Com relação à nossa paralisação, nós pedimos que os colegas avisassem ou antecipassem a consulta do dia 15 ou remarcassem essa consulta para que o usuário não se deslocasse e batesse com a cara na porta, né? Tivemos essa preocupação e essa consideração, também mantendo os serviços de urgências privados funcionando normalmente. Doutor Otávio Gomes, e o direito do consumidor? Como é que ele pode ser respeitado nesse momento? Qual é a orientação que o Ministério Público dá aos usuários que se sentirem lesados numa situação como essa? Veja, quem paga por um serviço ou compra um produto tem o direito de consumi-lo de forma que possa satisfazê-lo no seu interesse. Todos nós somos consumidores e, portanto, esse é um direito assegurado. Agora, evidentemente que quando esse direito não é respeitado, as pessoas têm que procurar, digamos assim, exigir os seus direitos. Vamos usar esse jargão aí que tem até de um programa de televisão aqui no estado, né? As pessoas podem procurar o PROCON, quando se tratar de uma situação individualizada, procurar o PROCON para que denuncie esse tipo de situação. As pessoas podem procurar também juizados especiais que também atuam, inclusive junto ao PROCON, existem juizados especiais funcionando no PROCON para atender ao consumidor. As pessoas podem também procurar a própria justiça comum, né, para reivindicar algum direito, quando entende, por exemplo, que pode ter havido até uma lesão, um dano moral, pelo constrangimento que sofreu. Então ela vai reivindicar esse direito também na própria justiça, numa dessas varas cíveis que existem em Manaus, e podem evidentemente ir ao Ministério Público. Como nós dissemos, existe uma liminar contra o plano de saúde Unimed, Cooperativa Médica Unimed, que obriga a Unimed a prestar o serviço dos seus credenciados, dos seus cooperados para os consumidores. Existe também uma liminar em relação ao Bradesco Saúde, a Sul-América Saúde, a GEAP, ao Banco do Brasil, o Plano de Saúde do Banco do Brasil, ao da Petrobras e a CACI, da Caixa Econômica, que também obriga que esses planos não só informem ao consumidor quais são os médicos credenciados ou descredenciados de forma urgente, sob pena de pagamento de multa fixada em R$100 mil, que os usuários também não podem ser frustrados no seu direito de ser atendidos, que não pode haver essa cobrança de valores a maior por consulta. Isso tudo responsabilizando o plano de saúde. A nossa relação não podia ser, Paulo, de uma ação, isso já foi até questionado em algum momento, por que não se pune o médico, digamos assim? O médico A ou o médico B que não atendeu.
problema é que a nossa ação não poderia ser direcionada indiscriminadamente contra todos os médicos que são credenciados por planos de saúde. Nós tínhamos que ter um réu na ação. E esse réu... Provas documentais também. São os planos de saúde. Quer dizer, a responsabilidade pelo não atendimento por parte do médico credenciado é do plano de saúde. Numa culpa que a gente chama no direito, que é a chamada culpa invigilando, quer dizer, o plano de saúde não vigiou bem o seu credenciado, não selecionou bem esse credenciado. Por quê? Porque ele não está atendendo pelo plano. Evidentemente, aqui volto a dizer, a gente respeita, acha legítimo, até pelo que já se discutiu, os direitos que os médicos têm de ter uma remuneração adequada para o seu serviço. Evidentemente que sim, achamos isso justo. Agora, não pode também o usuário ser penalizado, porque ele fica entre a maré e o rochedo. Ele é que fica sendo empurrado, digamos assim, pelo plano. Olha, procure o médico tal. O médico tal disse, não, nós não vamos atender porque o plano não autorizou. E fica esse consumidor, digamos assim, sem ter a quem reclamar. Aquela história, tem que reclamar o Papa. Mas nós estamos dando esse caminho. Acho até que fica um alerta aqui para o consumidor. Não deixe de fazer as suas reivindicações. A gente fica muito, como cidadão, muitas das vezes decepcionado. Dizendo, não vou reivindicar porque eu não vou ter atendido o meu direito. Mas se você insistir, se você correr atrás, digamos assim, aquela história lá do jargão também, se você não desistir nunca, em algum momento você será atendido. Você tem vários mecanismos, várias formas, como eu disse aí, citei PROCON, citei juizados especiais, cito até o próprio Ministério Público. As pessoas não podem desistir na primeira oportunidade quando não têm atendido a sua reivindicação. Elas têm que insistir. A persistência é fundamental. Não é? Se a gente fosse cair nessa, imaginava-se, só como exemplo aí, que o mensalão jamais seria julgado e as pessoas não seriam punidas. E mesmo 8 anos depois, o judiciário está aí dando respostas para esse tipo de situação que o próprio cidadão estava descrente. Então, acho que também no campo do consumidor, a gente não resolve as coisas de uma hora para outra. Aí os médicos, por exemplo, reivindicando já há algum tempo o reajuste dessas tabelas, e isso não é feito. Mas eles insistem, estão brigando e com certeza vão tendo alguns avanços, como disse o doutor Mário, pequenos, mas tem alguns avanços. E com certeza, em algum momento, se vai conseguir encontrar um ponto de equilíbrio aí que possa remunerar adequadamente os médicos, os hospitais e as clínicas, enfim. E vale ressaltar aos nossos amigos telespectadores que as ações judiciais, elas são provocadas por reclamações. Se não chegar à promotoria do consumidor uma reclamação, ele não tem como seguir essa reclamação e formalizar a ação. A gente vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com o seu Amazônia em Debate.